Um. Ora então, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é David Gameiro, sou eleito pela Assembleia de Junta de Freguesia de São Lamento pelo Partido Chega. Tem aqui as nossas redes sociais, Facebook, YouTube, da Conselheira da Batalha do Partido Chega. E então é assim, pela primeira vez tenho um convidado num vídeo. Bem-vindo, Telmo Barros. Obrigado, David. Obrigado por estares aqui, por teres arranjado um tempinho para a gente gravar aqui este vídeo, que acho que isto era importante fazer isto nesta fase. E de um tema que nós discutimos e que até foi sugerido da tua parte, que era a gente fazer uma espécie de rescaldo da tempestade Christine, correto? Sim, acho que é importante falarmos do que se passou, tirarmos conclusões, vermos pontos positivos e negativos. Sim. E quem sabe arranjar algumas melhorias para o futuro através da nossa conversa. Sem dúvida nenhuma, pronto, acho que isso é muito importante. Pronto, assim, Telmo, como eu te sugeri há bocado, antes da gente iniciar a gravação, pronto, é assim, acho que vamos nos focar em 3 linhas. A primeira, sem dúvida nenhuma, é aqueles dias, realmente, logo após a tempestade, aqueles primeiros 3 a 10 dias, os 3 para mim foram um bocado surreais, pareceu novamente um apagão, em versão mais extensa, e então vamos começar por aí. É assim, como é que foi a tua experiência realmente daquele primeiro dia, o choque inicial daquele dia de quarta-feira, que realmente acho que para toda a gente foi assim um bocado ver um panorama de guerra à porta, mas depois também lidar com isso tudo, tanto para ti, para a tua família, para os teus vizinhos, para tudo ali, a tua zona envolvendo da batalha em si, dentro da cidade, o que é que foi para vocês? David, eu acho que para nós, eu vivo aqui no centro da vila, isto foi quase um déjà vu do apagão, certo? Ficámos outra vez sem luz, sem nada. Por o que eu pude constatar depois, ao longo do dia, aqui na batalha, no centro da vila, os estragos não foram grandes estragos. Algumas telhas, algumas coisinhas. Uns postes dobrados, placares publicitários, etc. Placas no chão, mas nada muito grave, se calhar também dada a geografia, como a gente estamos aqui num vale. Exatamente. Penso que tudo o que era mais acima, Jardoeira, Pinheiros e tudo mais aqui para cima, pois. Foi bem mais grave. Aí então para os teus lados bem mais grave. Epá, sim, aqui foi metade da freguesia. Aqui foi ali daquele alto da Pia do Urso, que já conheceste, não é? Da Pia do Urso, depois até aquela ponta da freguesia do Casal dos Lobos, que vai caminhar para a Leiria. Epá, aí foi o choque maior, sem dúvida, mas já há zonas que ficaram completamente devastadas. Aquilo, eu lembro-me de estar no carro, naquela quarta-feira, fui tentar deixar o Francisco, meu filho, à escola de manhã. Chegámos lá, eu demorei meia hora a fazer 3 km. Porque era só árvores tombadas, cortes, a malta a limpar, os bombeiros, apanhei os bombeiros 2 vezes, apanhei o pessoal da junta de freguesia a trabalhar a cortar uma árvore, também a dada altura. Aquilo foi meia hora para fazer 3 km, da minha casa até à escola, estás a ver? E, depois eu acabei por deixar o Francisco em casa dos meus pais na Porlheira. Eu depois fui dar só uma volta muito rápida, porque eu cheguei à casa dos meus pais, os meus pais tinham danos bastante significativos nos telhados. Eu depois fui só dar uma volta muito rápida, e digo mesmo, a minha reação foi virar para a minha mãe e dizer assim, olha, parece que estive a ver uma reportagem da guerra na Ucrânia. Foi a sensação que me deu, mesmo. E eu sei que há aí zonas do lado da batalha que foi mais ou menos também por aí, não se calhar no centro, mas por exemplo o Joel, o nosso colega Joel, a golpear aquilo também vou para lá um abruto maluco, se calhar mais por caso também do Rio Lena, que aquele paz que vou para lá logo enchentes malucas, a Jardoeira, naquela zona ali do alto, aquilo foi um desastre. Pronto, agora é assim, tu notaste logo no primeiro dia assim, logo movimentação da parte do município, dos serviços, notaste logo que houve ali um primeiro contacto ou foi uma coisa mais demorada? Pronto, qual é que foi a vossa percepção? Falando dos serviços, pronto, eu nesse dia tentei trabalhar, mas também não havia luz, não havia nada. Não havia nada. Não consegui fazer isso. Eu tinha de ir a Setúbal nesse dia e acabei por ir à tarde. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque não havia comunicações, não havia nada. Nós estávamos sem nada e estávamos perdidos. Eu por 2 vezes, tanto nesse dia como no dia a seguir, tive de ir para os lados de Lisboa. E não foi para ir buscar geradores, apesar de se quisesse algum, só para esse lado, se calhar é que encontrava alguma coisa. Exatamente. Mas o que é que eu me apercebi? E é aqui que eu quero tocar no papel do município. Eu dou a mão à palmatória ao Sr. Presidente André, porque acho que caiu-lhe um grande problema na mão. Ele começou há pouco tempo, como bem sabemos. Com um pouco mais de 3 meses de casa. E penso naquilo que ele pôde e naquilo que conseguiu. Ele mostrou-se. Esteve ativo, esteve no terreno, teve um excelente papel. Mas penso que podia ter feito um bocadinho mais, David.
Eu cheguei até a comentar nas redes sociais e foi. Eu vi um comentário, uma sugestão que tu deixaste lá num certo vídeo que ele fez. Eu lembro-me de ler lá um comentário que tu deixaste por causa da divulgação de informação. Eles estavam-se a basear muito ainda no digital, nas redes sociais, e pronto, naquela altura muito pouca gente tinha telefone, quanto mais rede, né? Eu vi isso porque fui a Setúbal, lá exatamente. Tinha rede e tinha tudo. Mas é assim, estar a divulgar o estado da situação nas redes sociais, não estou a dizer que não o fizessem. Mas quando ninguém tem redes sociais, aquilo vale pouco. Pois. Eu não sei onde é que eles foram buscar a internet, pronto, se calhar para os lados de Fátima. Ele explicou que ele tinha que vir a Fátima. Na altura, naqueles 3, 4 primeiros dias, ele tinha que deslocar a Fátima de propósito para ter telecomunicações. Sim, tinha de ser assim algum lado. Talvez em Fátima e tudo bem, e ainda bem que o fizeram. Agora, é ineficaz quando ninguém tem acesso à internet. Sim. É assim, eu vi poucos viram, e os que viram foi quem saiu da zona. Por exemplo, eu posso dizer-te, como tu sabes, eu fiz um vídeo na semana a seguir, em que realmente, dei os parabéns muito aqui à equipa da Junta de Freguesia de São Mamede, porque é assim, foi o que salvou São Mamede, em questão das pessoas se estarem informadas, foi a Junta. Que a Junta de São Mamede, logo no dia a seguir, na quarta-feira, aquilo foi um choque tão grande que também acho que a cabeça de todos nem sequer chegou lá, né? E, o choque foi tão grande. Sim. E a prioridade, acima de tudo, logo no primeiro dia foi limpar as estradas, porque São Mamede tinha metade das vias cortadas. É assim, logo na quinta-feira já estavam pessoas diárias, das 8 da manhã até às 9 da noite, na Junta. Para dar informações, ou pelo menos dar a informação que tinham, porque também, como tu sabes, telecomunicações mesmo de emergência não funcionaram, né? O Belo Ciresp. Sim. Pronto, nem vale então. É preciso. Exatamente. Pronto, é piada do Ciresp. Pronto, é assim, mesmo assim, as pessoas tiveram ali uma âncora, e tem que dar o valor às pessoas, e eles tiveram logo muito bem, tiveram logo essa ideia, logo no dia a seguir, dizer, temos de ter aqui pessoas daqui constantemente, a toda a hora, se alguém vier cá bater à porta para pedir informações ou para pedir ajuda, seja lá o que fosse, tem que estar aqui alguém a dar a cara, a dar um bocado de explicações e manter as pessoas acima de tudo calmas, que acho que foi um trabalho excepcional que eles fizeram. Pronto, e foi o que nos valeu em São Mamede. Acho que naqueles primeiros dias foi realmente a Junta de Freguesia tiveram a noção que nós temos de ser a âncora para as pessoas não se perderem aqui, para não entrarem em loucuras e em desespero e coisas assim do género. Pronto, a informação também custou a fluir. Eu vou já dizer, eu andei a fazer pombo correio aqui para os meus lados. Durante aqueles 3 primeiros dias eu andava a fazer piscinas de minha casa para o Val de Barreiras, para São Mamede e à Porlheira, e muitas vezes levava recados. Estava na Porlheira, havia pessoal, desculpa lá, vais ouvir agora muita barulho, é o meu carro a chegar na garagem, que a ruta está a chegar agora da casa dos meus choques. Peço imensa desculpa. Pronto. Mas é aquela cena, o trabalho foi bom. Realmente havia havido assim um esforço extra para estarem fisicamente presentes. Acho que é um bocado isso que estás a querer dizer. Não se basearem em tecnologias digitais, terem agarrado numa equipa, juntavam 6, 8 das pessoas. Eles fizeram isso. Mas olha, digo já, em São Mamede não apareceu cá ninguém. Pronto. Já verifiquei, já falei com a malta das terras todas, ninguém viu ninguém. Aqui. Pronto. Vou já dizer. Esse momento desconheço, sei que aqui nas terras à volta da batalha chegaram a fazer, tive vários colegas meus que me disseram que foram lá bater à porta, entregar uns flyers e tudo mais, onde é que havia os centros de ajuda, onde as pessoas podiam dirigir, aos balneários dali do Campo da Bola, para tomar banho e tudo mais. Ou seja, houve esse trabalho e essa preocupação também. Ou seja, estamos a falar que apostaram nas redes sociais, que foi ineficaz, na minha opinião. Sim. Quando alguns começaram a ter luz, aí sim, já conseguiam ter acesso e tudo mais, e ter rede de telemóvel. Mas sei que foram algumas terras. Pelos vistos, então houve uma falha em São Mamede, que não o fizeram. Sei que aqui à volta acabaram por fazer algumas. No centro da vila, eu não os vi, mas também não tomo isso com prioridade, visto que não houve grandes estragos, e se eu quisesse, se calhar, obter alguma informação, poderia-me dirigir à junta, acredito que lá tivesse alguém. Sim, não, na Câmara e na Junta da Batalha, acho que eles tiveram também equipas, logo no primeiro, segundo dia, já tinham lá malta para informar também. Pronto, eu aqui na Batalha também não falhou a água, aqui no centro, por isso... Aqui em São Mamede tivemos um dia e meio de quebra, mas foi... é assim, eu digo mesmo, aqui em São Mamede o complicado foi os primeiros 5 dias. A falta da luz foi tremenda, foi muito mau. E foi muito complicado. Mas mesmo assim acho que tem que tirar o chapéu ao contrário do que muita gente ainda continua a dizer. Para mim eu acho que a Redes fez o que pôde tendo conhecimento do que é a estrutura que eles tinham no local. Acho que eles mesmo assim fizeram pequenos milagres.
obviamente, agora a discussão que é, se calhar eles deviam ter equipas preventivas maiores, isso já é conversas para outros dias. Pronto. Agora é assim, sabendo os meios que me informaram que eles tinham, disponibilidade, acho que mesmo assim eles fizeram pequenos milagres às vezes e conseguiram fazer muito com muito pouco. Na minha opinião, eu andei no terreno 3 dias com eles, até andei um dia com os fuzileiros, aqui numa segunda-feira aqui em São Mamed, que foi um dia, vou-te já dizer que foi um dia muito surreal, porque realmente lidar com militares aquilo é uma coisa completamente diferente e é uma atitude muito diferente, mas foi muito, digo mesmo, eu lembro-me dos meus pais me contactarem, que ainda já tínhamos um sinalzinho da rede da Altice, os meus pais me contactarem às 7 da tarde, todos, parecia que tinha calhado o Euromilhões a dizer que tinham luz em casa. Pronto, parecia um Euromilhões, já temos luz em casa. E eu, olha, sorte a vossa. E eu tive depois nessa mesma noite, já de madrugada. Mas pronto, isto é o nosso ponto de vista daquilo que tem sido feito. Realmente acho que uma atitude mais realmente porta a porta, logo no princípio tinha sido mais positivo realmente do que estarem... Para mim, o que faltou não foi tanto do porta a porta, se calhar... Porta a porta, quem diz porta a porta ir se calhar aos cafés, às associações, deixar informação. A ideia que eu deixei... Esses cafés estavam fechados, não havendo... Não, olha aqui, são uma média de arranjar uma maneira de estar abertos. Não sei como, mas eles lá conseguiram. Mas para mim o que faltou tive essa ideia, mas acho que era uma boa ideia até para pôr em prática. A da carrinha. A cena da carrinha. Sim. David, foi usado na campanha. Eles, quem ganhou agora, usou essa carrinha. Sim, e não só eles. Eles sentiram que aquilo era um meio de comunicação bom para passar a palavra deles enquanto campanha. Sim. Era o melhor para passar agora. Sem dúvida nenhuma. Uma carta no correio, quem está sem luz e sem água, grande parte, não está preocupado se vem a conta da EDP ou de mas muitos receberam a conta da mesma. Sim, acredito. Mas, ou seja, não iam ao correio ver, aos flyers, publicidade, sim. Mais. Ou seja, essa carrinha a dizer em cada terra onde é que seria o ponto de encontro, ou seja, se estivesse a circular aqui pela batalha... Nem que fosse nos centros das localidades, porque é assim... Dizia onde é que era o ponto de encontro. Exatamente. Se fosse para o reino, dizia onde é que era lá. E aí também dizia onde é que era aí. Exatamente, sim. Diferente, a andar pela terra. Exatamente, sim. Isso. Sim, sem dúvida nenhuma. Não tínhamos acesso a telemóveis, não tínhamos acesso a televisão, não tínhamos acesso a nada. A rádio... que diga-se de passagem, é uma miséria, porque eu desconto todos os meses para a rádio, como tu e como todos os portugueses, e a rádio serviu-nos pouco. Olha, digo já, é assim, não, eu vou-te já dizer, foi o meu meio de comunicação, pronto, pelo menos para receber a informação durante aqueles 3, 4 primeiros dias, e vou-te já dizer, cheguei a tentar ligar-me, liguei-me, por exemplo, à Sister, que é a rádio de Alcobaça, que é, pronto, é aqui à nossa porta, e não vi nada a ser procedido ou ser feito de propósito, por exemplo, para estarem mais dentro da situação da tempestade nos nossos locais, né? Pronto, já que é uma rádio mais local, dissesse assim, lá o diretor do programa dissesse assim, pronto amigos, estamos aqui no meio de um estado de calamidade, temos que reorganizar aqui o nosso sistema porque a gente tem que dar um apoio à população. Podiam ter feito, não digo, alterar todo o programa deles de manhã à noite, mas pelo menos, nem que seja fazer noticiários de 30 e 30 minutos, terem os jornalistas na rua a comunicar com eles, a dizer, olha, malta, sempre que houver uma ocorrência grave, chamem para a rádio que a gente informa. Pronto, não vi isso. Eu tive o dia inteiro a ver Sister e não vi nada. Vou ser sincero, choca-me mais não haver isso de uma Rádio Renascença. Pois, ou isso. Sim. nível de cobertura. E que eu pague impostos para aquilo que está ativo. Por exemplo, a Renascença tem ligação à Lusa. É privada. Sim. Para mim, a Sister sendo privada, pronto, se eles não querem, acho que podiam ter feito um melhor trabalho, mas isso é com eles, são privados. Exatamente. Aqueles a gente paga os impostos para eles. E sabemos que tem uma cobertura grande, por exemplo. Nacional. É nacional? A Sister não chega ali para a zona de Monte Real, onde aquilo foi tudo arrasado. Pois não. E a Renascença chega. Ou seja, devia ter uma cobertura. A Renascença devia realmente parar a programação e fazer uma cobertura de todas as zonas aqui. Não há dúvidas nenhuma. Foi afetado. Mas pronto, isso são outras conversas, talvez. Sim, sem dúvida nenhuma. Pronto, isso não há dúvida. Então é assim, se calhar a gente vai saltar agora o tópico para a frente. É assim, tu no que toca ao apoio da população, o que é que tu viste assim, pronto, achas que mesmo assim eles conseguiram providenciar as coisas minimamente a tempo? Estou a dizer mais em questão de, malta que, pronto, não foi o meu caso, graças a Deus, mas eu conheci pessoas aqui em São Mamed, perderam tudo, ficaram sem comida, sem telhados para dormir, pronto, o que vale é que aqui ainda somos tudo muito famílias, pronto, não têm casa para dormir, vão à casa de um cunhado ou de uma irmã, pronto, agora é assim, mais em questão, por exemplo, de apoio por exemplo, seja de géneros alimentícios, ou locais depois para tomar banho, ou coisas, pronto, para se selarem. Acho que, pronto, aqui em São Mamed eles estiveram bem, arranjaram logo 3 locais para a malta poder ir tomar banhos, embora os horários, disse que os horários eram um bocadinho estritos, era pouco tempo,
Mas pronto, mesmo assim fizeram. E em questão de ponto donativos, começaram logo a pedir às pessoas, olha, quem puder, dar algum donativo, para a gente ter aqui na junta, alguém que venha cá, diz que não tem nada para comer em casa, não consegue ir fazer compras, podemos dar ali um cabazito com bens essenciais para as pessoas se aguentarem. Aqui em São Amédio o pessoal chegou-se à frente, do que foi pedido, houve sempre lá quem desse, e foi bom. Agora por aí não sei como é que foi isso aí, a nível da batalha. Assim, David, é o que eu te estou a dizer, Bruno. Não houve aqui grandes problemas aqui no centro, houve mais nas zonas envolventes. Sim, mas a freguesia da batalha não é só a batalha. Tendo aqui condições de balneários e tudo mais, eles foram logo abertos e expostos ao público e à população. A nível de alimentos também, várias doações. Portanto, estava sempre... aqui funcionou bem. Também é o centro da vila, se não funcionasse aqui, onde é que havia de funcionar? Pois, também é verdade. É assim. Mas funcionou bem aqui não há razão de queixa. Acho que ainda a freguesia que ainda sofreu mais foi o Reguengo. Daquilo que eu lembro-me de estar a ouvir e a trocar opiniões, principalmente com o Presidente da Junta, com o Luís Santos aqui, que ele tinha aquelas reuniões diárias da Proteção Civil na Câmara, e ele dizia que acho que a freguesia que ainda sofreu mais tempo foi o Reguengo. O Reguengo foi mau, aquilo foi muito mau. Houve lá pequenas terrinhas que aquilo foi mesmo a cruz dos trabalhos. Foi mesmo mau. Aquilo, e tem populações muito envelhecidas naquelas terras muito distantes do centro, e aquilo não houve ali uma altura que acho que aquilo foi mesmo muito complicado. Isso é tudo muito disperso ali. Sim. Aquilo vai desde as Garruchas até quase à porta do Alqueidão da Serra. Aquilo há tensões muito grandes, e há meia dúzia de casas ali, meia dúzia de casas acolá. É sempre complicado. Pronto. Então, olha, vamos saltar aqui para a próxima linha, que acho que é assim, o que é que tu fazes depois então do que se pode já começar a ser um rescaldo, que foi aquela primeira semana que tivemos depois da saída do estado de calamidade, que foi a semana passada. Qual é que é a tua percepção depois depois da gente já ter luz e começar a ter televisão e começar a vermos aqueles discursos todos bonitos e aquelas opiniões daquelas pessoas que supostamente deviam saber mais do que nós, mas pronto, sabem tanto como não sei o quê, e das promessas e de vamos estar aqui para as pessoas e etc. O que é que tu fazes assim destes primeiros dias após o estado de calamidade? Estou a perceber que estás a falar do governo, como é lógico. Sim, temos que começar por algum lado, não é? Pronto, assim, começando de cima por o governo, e acho que é unânime esta opinião, e não é só daqui, é em todo lado onde aconteceu algum tipo de problema. Está toda a gente desiludida com o governo por promessas falsas, falta de empatia para connosco, o demorarem a pôr o estado de calamidade e só vieram cá depois. Parece que nós somos mesmo uma província. Sim, e depois logo no mesmo dia estava tudo feito. Eu já tive esta conversa com várias pessoas, e é como eu digo, eu resumi isto a três momentos. Para mim foram 3 momentos que, é assim, estou-me a rir, mas não tem piada nenhuma. Primeiro foi um belo mote de saída para a nossa ex-ministra da Administração Interna, porque a mulher numa semana conseguiu dizer tanta barbaridade que, sinceramente, é assim, na minha opinião, se eu fosse ela, eu digo mesmo, eu se fosse ela no lugar dela, nunca mais saía de casa, porque, o que ela disse coisas que, com toda a honestidade, é mau, é mesmo mau, não é assim, pronto, mandaste um bitite. Não é ela. Mal é quem olha para ela e pensa que ela dá uma boa ministra da Administração Interna. Sim, como ainda há 3 semanas antes, 3 semanas antes de ter postado, dava o André Ventura e o Luís Paulo aos gritos do Parlamento a dizer que a mulher já devia ter sido despedida há meses. Pronto, olha. Que devia ter sido contratada, mas pronto, exatamente, esse tipo de situações, e depois desse momento foi aquele do Ministro da Coesão, quando o gajo sai-se com aquele bitite de, pronto, a gente vai dar o dinheiro lá para o final do mês de fevereiro, porque o pessoal agora no princípio do mês tem o ordenado de janeiro para se orientar. Essa... digo-te. Ainda bem que têm compaixão connosco. Pronto. Essa digo já. Esse homem merece um prémio, não sei qual é que é, mas... Não, ele merece um prémio. Essa tem tão mau gosto e tem tanta falta de consideração pelas pessoas que, ele merecia um prémio. Não sei qual, mas ele merecia um prémio por essa. Depois, sem dúvida nenhuma, foi a do Primeiro-Ministro, dele aparecer ali em Leiria. E quem olhava para ele parece que estava tudo bem, porque diziam, pronto, tempestade, calamidade, não sei o quê, mas a gente via o homem lá a passear lá com o Presidente da Câmara, lá com o Gonçalo Lopes, lá em Leiria, o homem parecia que estava tudo bem,
estava sorridente, até estava bem disposto, não estava nada preocupado com as pessoas, tipo, estava a ver, pronto, realmente, pronto, isto aqui teve uns estragos, pronto, foi-se embora, foi à vida dele, mal falou com os jornalistas, pronto, disse, pronto, realmente é uma situação complicada, temos de ver como é que podemos ajudar. Se aquilo para ele pronto, a situação não está boa, imagine-se no ranking dele, o que é uma situação mesmo má. É o quê? Quando houver outro sismo em Lisboa e metade da cidade foi para debaixo de água. Se for em Lisboa, isso é que é mau para ele. Ou se for ao pé da casa dele, ou assim uma coisa. Pode ser que lá o duplex que ele lá montou, aquilo pode ser que aquilo comece a tremer um bocadinho mais. Também falaste do presidente de Leiria, também te digo, também não fica muito atrás, visto que gosta muito de usar os bitaitezinhos dele. É assim que és que eu digo. Pode ser muito importante, mas a grande preocupação é o estádio. O estádio, é tudo. É assim. Leiria está o caos, a periferia está toda arrasada. E a preocupação dele vamos arranjar o estádio. Não, é assim. Olha, Telmo, é assim. A situação do estádio, para mim, na minha opinião, não é o que ele quis fazer. Porque é assim, do ponto de vista operacional, e tu falaste com qualquer comandante, seja dos bombeiros, da proteção civil, a ideia estava certa. O problema é que ele falou muito mal. Porque é assim, ele não tinha que ir arranjar o estádio por causa do facto de ir arranjar o estádio. Eles precisavam de arranjar, era um quartel-general, uma base de operações para Leiria, porque Leiria é um centro urbano medonho, né? É gigante. E eles precisavam de um espaço grande, com o mínimo de instalações à mão, né? com aqueles escritórios todos, aqueles balneários. Fizeram isso no estádio. Pronto, agora é assim, o problema não foi o que ele quis fazer, o problema foi como ele falou. Quando o homem faz... Passado 3 dias de uma tempestade que quase Leiria quase que só faltava cair os prédios. Leiria só faltou cair os prédios. Porque o resto caiu tudo. O homem passado 2 dias e meio, na sexta-feira à tarde, aparece numa reportagem da televisão que eu vi, por acaso estava em Fátima, vi, ele a fazer aquilo ao vivo. Até imprimiram um mural gigante atrás dele, novo, a dizer Leiria reergue-se, não sei o quê, tudo muito bonito, muito bem feito, não sei o quê. O homem faz um evento de vamos limpar o estádio, como se fosse tipo, olha, pronto, vamos limpar a beira do rio porque há um bocadinho de poluição. Não, amigo, é assim, devias ter dado uma conferência de imprensa que o gajo da Proteção Civil ao outro lado diz assim, amigos, Leiria está um caos, a gente tem que começar pelo básico. E o básico é o quê? A gente precisa de uma base de operações, um sítio onde as pessoas sabem, podem lá ir ter para ir pedir mantimentos, materiais de construção para recuperar as casas e também procurar informações. E o sítio maior e melhor preparado para isso é o estádio de Leiria. Por isso vamos limpar aquilo para termos lá para as operações. Não é fazer aquilo, agora vamos limpar o estádio. O estádio é que é importante, é bonito e tal, é um símbolo da cidade e tá. Eu disse, amigo, tu tens de preocupar com a mensagem que tu dás. E o homem, mensagem dele naqueles primeiros 15 dias, o homem... Eu não sei quem que são os conselheiros de comunicação deles, mas os gajos têm que ser despedidos, porque é assim, o gajo sai-se com aquela do jardim zoológico, logo na quinta-feira, quando o André Ventura foi lá com 6 deputados, o gajo sai-se com uma do jardim zoológico. Que é, isto nem é um jardim zoológico, não sei o quê. Eu disse, amigo, quando tu estás a falar de deputados da nação e estás a comprar os animais de jardim zoológico, fica-te bem. Como presidente da Câmara, parabéns, és uma máquina, né? Mas depois, no dia a seguir, vai lá o agora eleito Presidente da República, António José Seguro, até se deu ao luxo de ter os jornalistas à porta da Câmara, ele a apertar a mão ao José Seguro ali como se fosse uma visita casual e depois vai para dentro da Câmara e está 1 hora de reunião privada com o José Seguro. Como se ele não tivesse mais nada que fazer. 3 dias depois da tempestade. Mas isso já se viu que é tudo político. Mas mesmo no estádio, eu sei que tinha de ser limpo, mas não viste organizar para outras cidades. Eu tenho familiares na Carreira, que é perto de Monte Real. Sim. E lá as estradas foram limpas por os populares. Sim. Não foi lá a Proteção Civil, não foi lá funcionários da Câmara. Se eles quiseram ter estradas no dia a seguir, eram os populares que lá andavam com motosserras, carrinhas a arrancar aquilo tudo. Sim. Zonas foi assim. A preocupação do Presidente da Câmara de Leiria sempre foi o centro de Leiria, o centro. Sim, esquece. E o resto vai-se fazendo, foi-se fazendo. Não houve, vamos juntar aqui toda a ajuda que conseguimos e dar aqui na periferia. Não, é assim, eu não estou a tentar... para ali, vamos encaminhar, centrar o centro de operações no meio e encaminhar agora não sei quantos para aqui, não sei quantos para lá, com equipamentos, alguns com experiência. Não houve isso. Não, houve, é assim... É assim, houve uma grande falha, e se falarmos com pessoas que vivem na periferia de Leiria,
eles sentem que estão mesmo na periferia. Ah, sim. Aqueles discursos como uma palhaçada. Ah, não, foi, opa, é assim, eu não estou aqui a tentar defendê-lo de maneira nenhuma, porque para mim o homem, digo sinceramente, não há vocabulário para explicar as atitudes que ele tem tido uma atrás da outra, e por exemplo, e agora isto só para deixar a deixa, mesmo, por exemplo, para mim a pessoa que literalmente explicou o Presidente da Câmara de Leiria, melhor para mim, foi o Bruno Nunes. Quando ele estava a ser entrevistado na SIC Notícias, ele diz mesmo, o Gonçalo Lopes é um boneco. E é verdade, o gajo é um boneco. O gajo é um boneco. Porque o gajo não tem noção do que é. Por exemplo, eu tive com dois senhores que são da, como é que se chama aquela terra? Da Boa Vista. Logo ali por cima de Leiria, na Nacional 1, caminhar para Pombal. Pronto. Um homem que literalmente voaram os telhados de 4 pavilhões. Cuidado, não é brincadeira. São de 4 naves de pavilhão, 4.000 metros quadrados, os telhados voaram e foram parar para aí 300 metros de distância. O homem contou-me que foi diretamente ao estádio, né, com 2 empregados dele, com 2 funcionários, foram com 3 carrinhas grandes, e dizer, o pessoal, temos ali, tem maquinaria caríssima, o homem trabalha na serralharia civil. Tem lá máquinas CNCs, máquinas de corte e o caraças, que são máquinas de dezenas de milhares de euros, se não mais cada uma. O homem desesperado, a ver água aqui na oficina como se fosse uma bacia. O homem vai a correr logo na quinta-feira ao estádio, quando ouviu, no estádio de Leiria, não sei o quê. O homem vai lá, fala lá com uma pessoa da Câmara e diz assim, a minha amiga, eu estou desesperado, eu tenho centenas de milhares de euros, literalmente a afogarem-se em água. Sabes o que é que a senhora respondeu? Vai ter que ir para a fila como aos outros, aguente-se. Isto é uma resposta que se dá a alguém. Sai-se com aquela, olha, põe-te na fila e aguenta-te. Então, mas andamos a brincar, ok. E depois a gente tem pessoas do nosso lado, da nossa equipa a trabalhar, como o Luís Paulo, o Rui Fernandes, a doutora Cristina, o Aventura, o Bruno Nunes, toda a gente, tem pessoal, deputados que não são daqui, que deram só trabalho de cá vir para ver como é que estava o ponto de situação, andam a pedir coisas mínimas, como por exemplo, uma coisa que é óbvia, que é, olha, pronto, tudo o que seja edifícios que foram danificados e que não estão a ser usados agora para o seu propósito, ficam com isenção de IMI para este ano. E o governo dizer assim, não, porque isso depois vai arrebentar com o orçamento. Pelo amor de Deus, E vês depois vês o Montenegro a apertar a mão ao Costa em Bruxelas a semana passada, tudo contente porque passou um cheque de 4 mil milhões para a Ucrânia. Não estou a dizer que a gente não deve ajudar a Ucrânia e quem precisa de ajuda também de Portugal. Agora é assim, para os portugueses precisam de uma isençãozita de IMI, se calhar de algumas centenas de euros, que é para não, até se calhar mais para não parecer mal, estás a pagar impostos sobre um imóvel que está inutilizado, né? Mas, pronto, agora estão lá aqueles bacanos que estão lá quase a meio caminho do mundo, numa guerra, que aquilo já se percebeu que aquilo também é aquela guerra, não é? Também eles não são tão coitadinhos como faziam deles há 4 anos, mas querem mandar para lá 4 mil milhões. É como eu digo, a percepção manda muito. Nós não somos antipáticos, somos um povo que ajudamos toda a gente. Sempre que houve povos que precisaram da nossa ajuda, a gente sempre fez o que pôde. Agora é assim, os da casa, aguenta-te, né? É como disseram aquele senhor, olha, vai para a fila e aguenta-te. Mas depois para o outro lado do mundo, por uma coisa que nem sequer tem nada a ver connosco, pelo menos para já, toma lá um cheque. Ao final do dia, eu ponho-me a pensar, mas o que é isto? Situações. Não é situações, é assim, é como eu digo. Se querem um bom exemplo do que é que foram os últimos 51 anos, quase 52 anos de democracia em Portugal, foi o que aconteceu aqui na Zona Centro. A atitude, a cadonga, a conversa que nos deram. 3, 4 dias depois era o Montenegro, era tudo, ministros, o Caraça, era o Marcelo, era toda a gente, a gente vai apoiar, a gente vamos fazer as coisas, as CCDRs isto, as CCDRs aquilo, isto vai ser fácil, não é preciso entregar documentos. Olha, eu próprio já passei pelo processo de concorrer e vou-te já dizer uma coisa, é uma vergonha. Eles chegam a um ponto, pedem mais papéis que um banco. Não, sério, é mais fácil ir a um banco privado pedir financiamento. Isso é só bom para a televisão, mas a gente sabe que sim. Sim, mas aí é que está. Veio falar do layoff a 100% e afinal já não é 100%. 100% é 70%. E é 70%, é 70% se tiveres quase perca total. Porque se aquilo depois só te danificou a operação até não sei quantos por cento, já só tens direito ao layoff a 50%. Nem os 70% é garantidos. É por isso é que eu digo, É o que a gente espera do governo, é isso. Não, fazendo localmente,
penso que, comparando até quase com Leiria, Hum. aqui foi bem tratada. Não. É assim, Batalha, acho que não há razão de queixa. não há grande razão. Temos também com os roubos dos geradores e gasóleo, como Mas, Telmo, aproveitar é assim, isso acho que... Não, estou a dizer, a população uniu-se, a Câmara ativou rápido a nível de seguranças e tudo mais, para proteger. Por isso, aqui não há dados a apontar. Não, é assim. Ainda bem. É assim, regressando à origem, é assim, acho que no município da Batalha em si, e agora falo também mais pessoalmente da freguesia de São Mamede, digo-te uma coisa, muito, muito pouco, ou se calhar quase nada tenha apontado de negativo. Sinceramente, embora, pronto, nós fomos adversários deles há poucos meses atrás, numas eleições, eu sou daquele tipo de pessoas que, quando as pessoas trabalham bem, independentemente de quem sejam, de que vertente política, sejam de quem forem, se fazem um bom trabalho, merecem os parabéns, porque eu também gostava que me fizessem, a mim, pronto. E acho que André Sousa, na pessoa do Presidente da Câmara e então aqui o Presidente também da Junta de Freguesia de São Mamede, o Luís Santos, quero-lhes dar os parabéns às equipas deles, fartaram-se de trabalhar que nem feito uns desgraçados, horas e horas e horas. Houve, por exemplo, posso já dar essa informação, por exemplo, o Presidente da Junta de São Mamede tirou uma semana de férias para cá estar. Mesmo, ele tirou uma semana de férias, os primeiros 7 dias que ele teve cá, estava de férias. Ele falou com o patrão na quarta-feira, não sei como ele conseguiu contactar o patrão dele, lá que ele trabalha aí no Centro de Inspeções de Santo Antão, e disse ao patrão: olha, amigo, eu hoje não vou. Ele: amigo, tu enquanto não tiveres a coisa orientada a São Mamede, não venhas para cá. Estás a ver? E o rapaz também tirou 8 dias de férias, para estar ali agarrado de manhã à noite. Ele começava os dias às 5h30 da manhã com a Proteção Civil, a bater terreno e a prepararem registros para depois começarem a trabalhar de manhã com as equipas. E depois ele chegava à casa sempre 10h30, 11 da noite, 10h30, 11 da noite. Digo mesmo, trabalho exemplar, uma muito boa atitude. E depois ele também fez uma coisa, e acho que isto também tem que se chamar a atenção e serve de lição para nós, se calhar até para um futuro, de quem sabe, que é a atitude. A atitude que ele teve perante as pessoas todas, soube também incentivar as pessoas a aparecer. Ele conseguiu arranjar sempre malta populares, eu incluído também estive lá a ajudar, para apoiarem, nem que seja para conduzir uma carrinha, nem que seja para ajudar um bocado a carregar umas telhas para cima de uma carrinha. Teve sempre muitos populares, malta aqui da terra, à esquerda e à direita, lá ir perder umas horas, uma tarde, um dia inteiro, a ajudar. Muito do quê? Do incentivo que ele e a equipa dele faziam às pessoas. Dizer assim: olha, já que não vais trabalhar, em vez de estares em casa fechado, sem luz, sem nada, olha, agarra numas botas, numa par de luvas e vem cá dar uma mãozinha. Pronto, e ele conseguiu incentivar. Os gajos depois fizeram bons momentos, por exemplo, ofereciam um almoço, um lanche à tarde, para a malta depois comer e estar ali satisfeito. E digo já, é o tipo de atitudes e de pensamento que acho que serve de lição para tudo o que a gente possa fazer daqui para a frente, mas nós todos, como pessoas e claro, tudo. Claro. Acho que foi muito positivo, e acho que tem que se deixar uma nota de parabéns, que acho que é de valor para eles todos. Pronto, agora vamos só acabar aqui num tema muito rápido, que é para isto, só para dizer que já vamos em 33 minutos, por isso estás a ver que a conversa passa aqui a um instante. Eu bem digo, estes vídeos, isto passa o tempo a voar, quando a gente está a falar. É assim, vendo os problemas que tivemos, né, a tempestade que aqui passou e os danos que isto cá deixou e as falhas que se notaram, né, a mais óbvia obviamente foi os geradores. Pronto, se calhar fazendo aqui um ponto de situação mais para uma prevenção futura e preparação de certos pormenores, por exemplo, seja a nível de infraestruturas, serviços, protocolos de apoio com entidades à esquerda e à direita, tipo, o que é que tu achas que é assim mais relevante de se falar neste momento? Pode mesmo, por mais óbvio que seja. O mais importante para a prevenção foi aquilo que tu disseste, é os geradores. A Câmara tem de ter alguns geradores, cada junta tem de ter um, pelo menos. Sim, até mais do que um. Seja com alguma dimensão. Mas pronto, passa muito por geradores e algum tipo de apoio da prevenção, de alguns acordos com a proteção civil, ou mais atentos, porque não estamos a falar só de apagões, ou nesse sentido pode haver outro tipo de situações. Sim. Pronto, já andam a falar aos anos que isto mais dia menos dia veio para aí um sismo. Há de vir aí um sismo mais dia menos dia. Pronto, ver algum material em estoque a nível de primeiros socorros e tudo mais. Sim. Haver um banco. Ou
seja a própria Câmara, ou então nos bombeiros, alguma ajuda extra aos bombeiros para terem material em stock. Sim, sim. Também máquinas para ver condições, eles têm um pavilhão, pelo menos o da batalha, para ver condições, caso seja preciso abrigar algumas pessoas, imagina um sismo, uma coisa qualquer. Sim, pá, acho que acima de tudo era ter o que eles... A pouco e pouco ir-se comprando alguns equipamentos para... Obviamente, é assim, passando pela experiência que eu tive com os fuzileiros, pronto, e tive lá depois um bocado de tempo, por exemplo, a falar com o tenente, pronto, que era o chefe da missão deles, era um tenente que andava lá com os dois pelotões, e por exemplo foi o que ele me disse, é assim, ele disse, olha, eles tomem por exemplo o que as Forças Armadas são obrigados a fazer, por exemplo, as nossas Forças Armadas, como tu sabes, têm uma maneira de funcionar que é mesmo próprio delas, e pronto, e lá dentro manda quem está lá no topo. Pronto, acabou. Sim. E o do topo, se diz que é preciso, tem que se fazer. Pronto, e é o que eles disseram, por exemplo, eles deviam pensar seriamente a nível da proteção civil, estás a ver? Isso tem que partir da proteção civil, acho até acima de tudo, que é o quê? Arranjar fundos dentro dos orçamentos municipais, das juntas, pronto, com alguns apoios do Estado, obviamente que isto acaba sempre por ir para o Estado, porque o Estado, o dinheiro é nosso, tem que ser gasto naquilo que a gente precisa como população, é literalmente ter material de campanha. Pronto, é como dizer, há o material de campanha, que aquilo serve para qualquer calamidade. Por exemplo, eles servem, porque, por exemplo, São Mamede ficou sem centro de saúde durante 5 dias. Eu disse, como é que é possível? Em 2026, né? Estamos em 2026, século XXI, somos países desenvolvidos e não sei o quê. Como é que nem sequer há a capacidade de ter, por exemplo, um hospital de campanha? Ou uma pequena tenda de campanha, ponto, que esteja lá um médico e um enfermeiro, para situações urgentes, temos ali um ponto de médico, nem que seja em São Mamede, no centro da freguesia, mas as pessoas saber, olha, se houver uma emergência, evitas de ir correr, como aconteceu a muitos, de irem para as urgências de Leiria, né? Porque não havia mais nada, porque ninguém, estava tudo fechado, centros de saúde, SAPs, estava tudo fechado. Então, e foi, por isso é que o Hospital de Leiria teve 600 episódios de urgências num dia. Pronto, foi parar tudo ao hospital. Como é que é possível, por exemplo, neste momento, por exemplo, entre a Câmara, Proteção Civil e a OLS, que é a entidade que gera a saúde na nossa zona, não terem um protocolo de dizer assim, amigo, em caso de calamidade, seja qual for, seja um incêndio, seja chuvas, seja o que for, o que é? No mesmo dia tem que se estabelecer um centro de saúde de campanha, pelo menos em cada centro de freguesia, onde há centros de saúde. Claro. Que é para quê? Arranjar um local que tenha luz e condições básicas para quê? Fazer um atendimento de urgência. Alguém chega lá, arrebentou com uma perna, ou com um braço, ou caiu, ou deslocou um ombro, ou bateu com a cabeça. Qualquer coisa, qualquer situação. Ter ali um sistema de triagem logo local, para quê? Coisas menos graves. Pode-se tratar ali, há medicações, há ali, pode-se fazer ali um garrote, isto ou não sei o quê, para desarrascar alguém. Que seja um episódio menos grave. Episódios graves já vêm com uma triagem já feita, já são enviados para o hospital já preparados. A dizer, olha, este gajo passa-se isto. E chega ao hospital, já é mais fácil para o sistema de urgência tratar dele. Por exemplo, eles disseram, ele diz, isto é o básico dos básicos dos básicos. Isso é tratar da saúde das pessoas. Depois, claro, eles disseram, olha, já, eles dizem, olha, com os orçamentos que eles têm, ter 30 a 50 geradores, e eu também estou um bocado dentro deste assunto, como tu sabes, tenho uma pedreira e eu uso energia de um gerador. Um gerador, por exemplo, vou dizer-te assim, um gerador na casa dos 200 kVA, que é um gerador que vou já dizer, dá à vontade para 30 casas. À vontade. Nossa. Custa 15 mil euros. A gasóleo. Não é o por aí, não. Consome um depósito por dia, por cada 24 horas de funcionamento consome um depósito, há de ser à volta de 250 litros de gasóleo. Obviamente, é uma conta, depois cara. Por múltiplos dias, começas a ver ali gastar 200, 300 litros de gasóleo diariamente ali, a conta começa a subir, mas é assim, não quer dizer que vamos dar luz a toda a gente, mas é assim, no centro da freguesia, garantir que há luz na junta. Junta à freguesia para ver, pôr lá esses hospitais de campanha. Para poder servir isso tudo. Exatamente. Pronto, e é isso que eu disse às pessoas, foi isso que os fuzileiros da altura me aconselharam e disseram, vocês chamem a atenção a isto, porque isto é grave. Porque eles dizem, isto foi mau, mas mesmo assim não foi muito trágico, porquê? Foi de noite, toda a gente estava em casa. Agora, eles disseram, agora imaginem que a tempestade, o choque da tempestade, em vez de ser às 4 da manhã, tivesse sido às 9h30. Ou às 8h30, que é quando está toda a gente na rua. Começavas a ver árvores aqui em cima dos carros, pessoas a lá ficarem debaixo, vidros a partir, o pessoal a levar com os vidros partidos em cima no meio da rua. Era o caos, era. Postes a cair, placas de sinalização a cair. Pronto, e é o que eles dizem. Mesmo assim, a sorte nossa foi ter sido de noite, por ser durante o dia. Ui, amigo. Então é que iam ver o que era calamidade a sério. E então é assim, acho que isto tem que ser visto, para já tem que ser visto por pessoas que sabem aquilo que estão a fazer. E
vou já dizer, já fui informado, já tive conversas com pessoas que estão dentro do assunto, já me disseram que, pronto, no que toca aqui à Distrital da Proteção Civil, também já me disseram que aquilo também não distingues pela qualidade. Já me disseram. Estamos mal servidos. Não, já me disseram que aquilo não é graças a... Não deve ser só Distrital Nacional também. Pronto, é assim, não vale a pena. Já me disseram que é assim. O problema é o sempre típico de Portugal, que o problema começa logo nas estruturas. Cá em cima. É malta muito mal nomeada, pessoal que não tem mínimo conhecimento, pouco ou nada daquilo que estão... Nós vimos por as mensagens. Nós, no apagão recebeste mensagens que foi preciso depois. Exatamente. Já não tinhas luz há uma data de horas e recebias. Alguns é que começaram a receber à noite, outros nem receberam. Exatamente. Depois aqui, estes avisos que recebemos de tempestade, é dia sim, dia não que a gente recebia um aviso. Agora vem a tempestade, ou seja, ninguém leva a sério porque é mais uma. Exatamente, sim, ou é porque é demais, ou não é eficaz. Tem de ser uma coisa. Quando é uma coisa séria, tem-se de fazer em condições. Pois claro, Só mais um dia de chuva, não andem aqui com coisas a mandar mensagens aqui um dia de chuva. Sim, Fazem um alarmismo sempre, e depois quando é sério ninguém leva a sério. Sim, e isto depois faz-me lembrar sempre. Quando é preciso, nem mandam. Exato, e depois isto é assim, isto depois puxa-me sempre para uma conversa que eu já tive há muitos anos atrás com um senhor que era reformado do Exército, já há 20 anos que tive essa conversa com o homem, e chamou-me a atenção, foi quando começaram a nacionalizar os nossos serviços de emergência. E agora vou-te explicar o que é isso de nacionalizar, que foi assim. Antigamente, não sei se sabes, antes, por exemplo, o ataque aos fogos aéreos, até 2008 ou 2007, já não me recordo bem o ano ao certo, era da alçada da Força Aérea. Sim. Quem comandava e geria. Pronto. Isso foi, posso dizer que foi o amigo Sócrates. O amigo Sócrates que tentou dizer, não. Isto agora tem que ser o Estado a gerir isto na Proteção Civil. Pronto. E dando a Proteção Civil até 99 ou 2000, que acho que isso foi mudado, tecnicamente era uma entidade pública, mas que era gerida pelo Exército. Quem comandava, o comandante da Proteção Civil era sempre um militar, era sempre uma pessoa designada do Exército. Sim. Pronto, ou seja, tu no topo tinhas sempre pessoas com certa preparação psicológica e competentes, né, que estão habituados àquela questão que, pronto, olha, há uma adversidade, há um problema, há uma luta que temos que ir à guerra, agora vou fazer entre aspas a parte da guerra, temos que ter uma pessoa com um pensamento crítico e que saiba o que é, pronto, olha, temos de nos focar nos problemas, temos que conquistar isto aos poucos, não vale a pena a gente mandar agora tudo ao barulho, feito umas baratas tontas, galinhas sem cabeça, não, temos que ser críticos e sucintos e começar por aqui, fazer isto. E pode dizer, senhor, nessa altura deu-me essa conversa que é, tu no momento que tiraram a Proteção Civil e o comando de ataque aos fogos, debaixo da alçada dos militares e começaram a entregar aquilo em institutos públicos, amigo, tem sido uma banhada. A história do Ciresp foi uma invenção do amigo Sócrates, antes dele ter entregado... Isto aqui, se a gente lá puser mais uns milhões, vais ver que coisa resolve. Isto São mais foram mais a solução é mais milhões, não é mudar tudo e mais alguma coisa, não, é mais milhões. Não, ouve lá. E depois é tudo aos milhões. Não, é assim, pensa numa coisa. O que salvou a batalha foi uma antena Starlink, não sei se já ouviste falar nisso, pronto, conseguiram restabelecer as ligações na batalha logo na sexta-feira porque houve não sei quem que arranjou uma antena Starlink e puseram-na nos bombeiros. Não sabia. Pronto, foi o vice-presidente da Câmara que até mais que me informou dessa história, que na sexta-feira estavam com extrema dificuldade de comunicações e de repente aparece lá não sei quem, ele também não quis dizer quem foi a pessoa, houve uma pessoa literalmente que entregou a sua antena Starlink aos bombeiros e disse assim, olha, isto está lá em cima, liguem por um cabo à vossa central a partir de ter comunicações, tem dados, tem tudo. E acho que foi um bocado isso que salvou a batalha. Em questão de comunicações, e é por isso que eles também, depois no fim de semana a seguir, já começaram realmente a ter um trabalho mais efetivo. Sabes quanto é que custa uma antena Starlink? Só para, pronto, se tens noção quanto é que é o custo da aquisição. Eu fui ver, aquilo é para aí 20 assim, 40 euros. Não, não pagas a antena. Se tu não quiseres, não pagas a antena. Sim, mas é assim, se quiseres adquirir a antena... É assim, 200, 300? É 350 euros cada antena. É isso, 350. Pronto, são 350. Se quiseres comprar, porque tens a opção do aluguer se fizeres o contrato. Exatamente, mas agora é assim, se queres adquirir o equipamento, ou seja, é uma coisa que tu queres ter sempre disponível e pronta a ser usada. E que não falha. Não. Se quiseres ter uma coisa... Na nossa zona não falha.
Só para tu teres noção, eu até fui-me informar depois de contar essa história, tu, a qualquer altura do dia, tens 3 satélites dela a passar por cima de Portugal. Em qualquer quadrante. Por isso, pronto, ou seja, tens sempre conexão à máxima. Tu, se fores a ver agora o dinheiro que eles gastaram para reparar as antenas que se danificaram, que foi qualquer coisa aí à volta dos 7 milhões, tecnicamente dá para comprar 2.000 antenas. Dá para aí 3 por município. Não, desculpa, 6 por município. Em Portugal. Temos 300 e tal municípios, dá mais ou menos 6 por cada município. Agora vê o dinheiro que gastaram no Ciresp, já podiam ter posto isso tudo através do Starlink e estávamos bem. Não, mas é assim, estás a esquecer que o Ciresp já custou aos cofres do Estado 370 milhões ao todo. Desde que foi criado em 2011 ou 2010 ou o que é que foi, na altura foi... Se funcionasse, ainda era daquelas coisas que não, mas é assim, os rádios CBs funcionam. Não, os rádios CBs continuam a funcionar. De antes, as comunicações de emergência eram feitas por rádios CBs. De onda curta. Era o que os bombeiros e a polícia usavam. Deixou-se de usar porquê? Não, isso não é encriptado e codificado, isto agora tem que ser coisas todas XPTOs e temos que ir para a frente. Olha, todos os bombeiros dizem, era tão fácil de antes, era agarrares no rádio do caminhão, clicavas no botão e era falar. Pôr um canal e falar. Pronto, estás a ver? E é o que eu costumo dizer assim, isto serve de exemplo para tudo. É assim, no que toca à infraestrutura, sem dúvida nenhuma, temos que começar a ter a noção que daqui para a frente tem que haver investimento, porque infelizmente se calhar situações destas vão começar a ser mais comuns. Não digo cheias em si, estou a dizer eventos assim um bocadinho mais catastróficos. Porque eu já estou a avisar muita gente, olha, vocês pensam que o inverno foi mau, preparem-se para o verão. Porque isto normalmente depois do inverno rigoroso há sempre um verão bruto. Veio um verão depois quente. Pronto. E eu já disse à malta, vocês preparem-se, vai vir aí um daqueles verões, daqueles de cortar à faca, literalmente. E então foi o que eu disse, me disseram, primeiro tem que ser infraestrutura que seja preparada com intuito e que as pessoas que depois manuseiam os espaços estejam preparadas, formadas. Isso é importante. Depois Sim, claro. Equipamentos, desde geradores para energia, tendas de campanha, para montar centros médicos, centros de atendimento, refeitórios, por exemplo, montar refeitórios de campanha, cozinhas de campanha, seja lá o que for, dormitórios, whatever, pronto. Ter infraestrutura, se for preciso montar uma mini aldeia, de um momento para o outro, tens tudo o que é preciso à mão. Beliches, aqueles da tropa, só de pano, pronto, para desarrascar por 2 ou 3 noites, faz o que se pode. E depois, sem dúvida nenhuma, tem que haver preparação protocolar entre as várias entidades. É assim, eu vou-te contar, esta é a última história que eu te vou contar neste vídeo, que é só para tu teres a noção da gravidade em que ponto é que estamos mal preparados. Eu já estou farto de avisar que estamos mal preparados, mas esta tu como diretamente, e o Joel, por exemplo, o Joel está ao corrente disto, foi ele que transmiti. Foi na sexta-feira, não, já tinha passado uma semana e 3 dias, não foi na sexta-feira logo a seguir à tempestade, foi na outra sexta-feira da semana a seguir. O meu irmão pediu-me para ir ao Centro de Saúde de São Mamed para confirmar que ele tinha consulta na outra segunda-feira. Ou seja, tecnicamente uma consulta quase 15 dias depois da tempestade. Já havia luz em São Mamed, em metade da freguesia, etc. Eu chego às 9h15, 9h20, entro no Centro de Saúde, espero lá 10 minutos, fui atendido. E falei para a senhora e disse assim, minha senhora, olha, o meu irmão pediu-me para cá vir no instante. O meu irmão trabalha no Alentejo, durante a semana, ele tem consulta marcada supostamente segunda-feira às 9h40. E sabe, para o meu irmão vir à consulta tem que perder o dia, tem que cá ficar o dia todo. Você consegue-me confirmar que ele vai ter a consulta? A senhora, muito atrapalhada, vira-se assim para mim e diz assim, sou David, a única coisa que eu posso dizer é, o seu irmão, se quer saber se tem consulta, tem que cá estar segunda-feira de manhã. E eu, como? E ela, é que nós ainda não temos sistema. E eu, então não tem sistema, então, mas já há luz. Mas não temos internet. E eu fiquei assim um bocado assim, a olhar para ela e dizer assim, mas como é que é possível vocês não terem internet? Aquilo não é a casa de alguém, aquilo é um centro de saúde, da unidade, sim. Unidade de saúde de Leiria. E eu, mas vocês já contactaram o pessoal de Leiria a informar e algo assim, mas ou seja, já telefonamos para lá todos os dias, não temos sistema, não temos meio de comunicações, não temos nada e não sei o que mais. Vê tu bem que a senhora teve de telefonar para a batalha do seu telefone pessoal, nem a linha fixa estava a funcionar. Ela fala com as colegas, lá pede, vejam lá se conseguem confirmar que há uma consulta marcada para as 9h40 de segunda-feira, não sei o quê. Pode desligar o telefone, vira-se para mim e diz, sou David, olha, é assim, se nós tivermos sistema na segunda-feira, o seu irmão tem consulta. Se não tivermos, o seu irmão não tem consulta.
E eu fiquei com o queixo a bater no chão, sai cá para fora e eu digo assim, não, isto não está a acontecer, como é que a gente já 10 dias depois da tempestade nem sequer puseram as comunicações no centro de saúde? Então, mas onde é que isto já chegou? Eu agarrei no telefone, liguei ao Joel, que eu sabia que ele devia andar pela batalha porque ele estava para ir buscar na altura as certidões à Câmara por causa da segunda volta, que era logo naquele domingo a seguir. Ligo ao Joel, o Joel, passou-se assim, assados, porque ele assim, rapidamente a história, ele disse, estás a gozar? Eu, não, o centro de saúde desde o dia da tempestade só faz enfermagem, porque eles não podiam fazer consultas sem sistema, eles tinham que registrar as consultas. Sim, tem que registrar, sim. Pronto. E o Joel, não pode ser eu. Joel, estou aqui à porta do centro de saúde, deram-me esta informação neste preciso momento. E o Joel, olha, então calha bem que eu tenho que ir à Câmara, tenho que falar disto, ver se apanho lá ou o André, ou o Vice, lá o Nuno Almeida, ou alguém com peso, e chamar a atenção que isto realmente é grave. Claro. O Joel chegou à Câmara, sorte por sorte, e na Câmara apanha logo o André, logo ali perto da porta de entrada. E ele puxa pelo André, começou a falar com ele, e disse, olha, comunicaram-me agora de São Mamede, só para te avisar, o centro de saúde está aberto, mas não está a funcionar. E o André Sousa dificultou, acho que me é atrapalhado, o que é que foi? Dizer, como é que é possível? E ele disse, não, o David lá, não sei o quê, foi lá e disseram assim, disseram assado. E ele diz que o André sai disparado pelas escadas acima, segundo o que parece, segundo o que me consta, tipo, acho que agarrou no telefone, ligou para a Leiria, a mandar vir com os gajos, a dizer que era uma pouca barulhinha, como é que é possível 10 dias depois daquilo ainda nem sequer restabeleceram comunicações com o Centro de Saúde de São Mamede, está aberto, mas não está a ser usado a não ser pelas enfermeiras, os médicos chegam lá, vão-se embora porque não há sistema. Pois. Coincidências, sábado de manhã a seguir já estava lá o técnico da Aliança a montar lá um router 4G. Estás a ver? Mas pronto. Mas porque o Centro de Saúde também não informou, cara? Informou! Então, mas como é que o André não sabia? Porque é o LS Leiria. Oh, amigo, já o Hospital Santa Maria, que eles já trabalham tão mal, tu deves estar a pensar que eles estão preocupados com o centro de saúde nesta altura. A malta que está lá a malta que está lá no piso 8 não sequer está a preocupar com essas coisas. Só se preocupa quando parece mal. Então já viste o que é chamarem a atenção de um presidente de Câmara da batalha a dizer que está um centro de saúde aberto há 8 dias praticamente e não fizeram uma única consulta porque os gajos que estão a gerir o espaço ainda não tiveram uma ideia brilhante de chamar lá um técnico, monta lá um router 4G com um cartão SIM, que aquilo custa 15 euros por mês com dados ilimitados, que é uma fortuna, né? Meu Deus, 15 paus ao mês, é por causa disso que vais morrer, ponto, e não tem o centro de saúde ligado ao sistema deles, ou seja, eles lá só podem fazer episódios de enfermagem. E pronto. Estás a ver? É esse tipo de coisas que eu digo que é quando temos gente incompetente, porque isto é incompetência, isto não é. Isso é incompetência. Não quer dizer que as pessoas estão a mandar. É falta de vontade, é tudo. Sim, e não querem saber, é assim, as pessoas, acho que ao final do dia é o quê? Isto passamos por um estado de calamidade, mas por uma parte da população aquilo foi uma brincadeira. Estado de calamidade, calamidade. Não, foi calamidade. Ainda à data 2 há malta sem luz. Ainda há quase de 5 mil e tal casas sem luz. Não sofreu nada, Sim. Muitos não ligam a isso, não passou nada. Não porque transformaram a situação também num circo. Montenegro vai a Leiria. Quem ouviu falar depois de estar em Leiria uma tarde inteira, parecia que estava tudo mais ou menos bem. Pronto, olha, caíram ali umas árvores e uns postes e pronto, a meio de malta que perdeu umas telhas. Sim, para o resto do país, primeiro que tivessem noção do que é que realmente se passava. Sim. Preciso alguns cá virem assim uma coisa. Sim, sem dúvida nenhuma. E é por isso. Depois disso e tudo mais, não. Pronto, era uma tá bem. Não, é assim, isto agora só para a gente fechar esta conversa e também irmos à nossa vida, que já está a começar a ficar tarde. E também não queria ver se a gente não batia numa hora, que já vamos em 53 minutos, só para te avisar. É assim, acho que acima de tudo isto sirva um bocado de lição para nós todos. E também temos que começar a ser um bocadinho mais ponderados. Primeiro a quem a gente faz críticas, porque ainda à data de hoje muita malta a criticar a malta da Câmara e da Junta e da redes, não sei o que, amigos. Em vez de criticarem, e estou a falar de pessoas que eu vi naqueles dias de tempestade, quando estava tudo parado e andava toda a gente atrapalhada a tentar resolver os problemas, era a malta que estava no café. E agora que criticam. E agora andam a mandar bocas, à esquerda e à direita, estes gajos, não sei o quê, não tiveram capacidade. Disse, amigo, eu também não te vi lá. Não devia lá te oferecer, nem que fosse só um dia para lá ajudar a malta lá a reparar as coisas. Porque se calhar tivesse lá andado um diazinho com eles, se calhar ganhavas outra perspectiva e um bocadinho mais respeito pela situação.
Porque eu vi coisas, eu com os foliões, só para teres noção, eu estive a cortar um eucalipto que estava literalmente deitado dentro de uma casa. O eucalipto caiu, assentou numa casa, quem não conhecesse pensava que a árvore tinha lá crescido dentro. Porque aquilo encaixou tão bem dentro da casa, que aquilo parecia que ela tinha crescido lá dentro. Percebes? Só para a gente perceber a gravidade e a monstruosidade da situação. Claro. E então é assim, acima de tudo acho que é assim, as pessoas primeiro têm que começar a exigir o que é o preciso, o que é realmente preciso, porque a malta exige muita coisa. A gente havia de ter mais parques infantis, havia de não sei o quê. Sim, também faz parte, temos esse tipo de serviços. Mas comecem a exigir, olha, da próxima vez que houver uma tempestade, ou uns incêndios, ou isto ou aquilo, vejam lá se têm ali meia dúzia de geradores para desarrascar a malta, de repente queima-se uma linha elétrica, era bom ter depois luz. Dá jeito. Claro, sim. Opa. Sim, para prevenir, temos que prevenir. Não, é assim, isto também vai da gente como povo, quando a gente quando há as belas campanhas políticas e a malta promete mundos e fundos e fazemos e pensamos e somos todos umas máquinas do caraças, é dizer assim, amigo, isso falas muito bem, quando está tudo bem, tens os cofres cheios e estás de barriga cheia, isto qualquer um promete o que pode, ou o que lhe apetece, melhor dizendo. Mas, e se tu dissesse assim, amigos, olha, uma coisa eu vos garanto, eu se entrar para lá, passado um ano, havemos ter pelo menos material, no caso de virem uma cheia, ou vier um incêndio bruto, ou uma calamidade qualquer, ao menos temos ali uns geradores à mão para pôr a trabalhar, onde é necessário para as pessoas terem pelo menos acesso à informação e serviços mínimos, para termos o que é necessário, por exemplo, para montar um mini hospital de campanha, ou umas barracas para o pessoal ter um sítio para dormir descansado, ou isto ou aquilo. Esse tipo de pensamento que acho que também nós como população temos que começar também a dizer assim, isso também é essencial, é importante. A gente é que já vive tão bem há 40 e tal anos que já ninguém quer saber disso. Mas depois quando elas quando elas caem... Depois do apagão e depois disto... sim. É assim, sirva de lição para nós todos. Telmo, sirva de lição para nós todos. Então é assim, olha, se calhar é melhor a gente entretanto desligar, porque pronto... senão acho que pelo menos eu tenho uma mulher na minha vida que é capaz de me chatear a cabeça se isto demorar mais tempo. Vou só dizendo por assim. Pronto, é assim, olha, obrigado por teres arranjado tempo. Acho que isto vai ser interessante o pessoal ver esta conversa e tentava também a gente tentar descodificar um bocadinho tudo o que aconteceu e o que foi dito e pode, embora isto acaba sempre por parecer pouco tempo, mas já estamos aqui praticamente há uma hora. É assim, obrigado pela tua opinião e realmente estares aqui presente para também dares uma perspectiva diferente da minha, embora vivemos no mesmo município, mas vivemos em dois meios já bastante diferentes. Sim, estás no centro da vila, eu estou na freguesia de São Mamed. Pronto, espero que tenha sido uma experiência positiva para ti e realmente tentar transmitir assim ideia, opiniões, acho que é as nossas opiniões, mas acho que também acabamos por falar por muita gente, que quem trabalha bem merece parabéns, seja quem for de quadrante que seja político ou não seja político. Pronto, quando as pessoas fazem bom trabalho, acho que merecem uma salva de palmas e uns parabéns de toda a gente. Acho que é importante a gente realçar isso, mas também a gente não pode deixar de ser críticos no bom sentido, que muita coisa correu bem, mas também muita coisa correu mal. Que sirva de lição para eles que lá estão. Pronto, que sirva de lição para eles que lá estão, sirva de lição para quem for para lá a seguir, nunca sabe, poderá ser um dia nós ou outras pessoas, mas acima de tudo é também sermos um bocadinho mais cuidadosos como população e começar a exigir mais. Pronto, exigir mais daquilo que é realmente essencial. Acho que é o que se tira desta história toda menos pedidos de pavilhões, se calhar, estás a perceber? Menos pavilhões e menos parques infantis para já, se calhar, e se calhar focarem-se um bocadinho mais naquilo que é mesmo essencial e urgente para já, para o futuro. Até o que eu acho que deixo aqui como ideia. Agora vou-te deixar de despedir. Tá bom. Muito obrigado, David. Obrigado pelo convite. Pronto. Foi uma boa conversa, sim senhora. Vê se a gente repete isto. Trocar ideias, a gente vê se começa a repetir este momento, a falar de outros temas e coisas de relevância aqui para a batalha. Vê se a gente começa a fazer um bocado de hábito disto. Está bem? Tá bom. Telmo, olha, muito obrigado por tudo. Fiquem todos bem. Até uma próxima e muito boa noite.